Fim de semana sangrento. 3 assassinatos são registrados na região nos últimos 2 dias. Operação notifica 28 bares que funcionavam irregularmente em Campina. Chuvas na Paraíba devem se intensificar e meteorologia emite alerta. E ainda, em tempos de pandemia, ações de solidariedade são realizadas na cidade. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias destacando que a polícia já está investigando o duplo assassinato registrado no município de Aroeiras. Na tarde deste domingo, 2 homens foram executados com tiros na cabeça e a polícia suspeita que tenham sido vítimas da guerra do tráfico de drogas. As imagens são fortes e mostram 2 homens assassinados a tiros de espingarda calibre 12. O crime aconteceu na tarde deste domingo, na comunidade de Vila Nova, distrito de Aroeiras, que fica no agreste paraibano. As vítimas foram identificadas por Helenilson Barbosa da Silva, de 21 anos, e Edinaldo Pereira da Silva, de 27 anos. De acordo com a perícia, os tiros foram dados a queima-roupa, sem possibilidades de defesa. Então, provavelmente as duas estavam muito próximas quando morreram e os agressores muito próximos a elas também, né? Os disparos foram dados a curta distância, o que não permitiu nenhum tipo de fuga, né? Nenhum tipo de evasão das vítimas. O delegado detalhou a cena do crime. A imagem, assim, é uma imagem típica de execução mesmo, né? Alguns familiares já estavam no local, né? Muito chorosos diante da perda do ente querido. Ainda segundo o delegado, o duplo homicídio possui sinais claros de execução e pode ter sido motivado pela disputa por tráfico de drogas. Nós sabemos que há 2 meses atrás foi desencadeada uma operação aqui muito grande aqui em Aroeiras para combater um grupo envolvido com tráfico de drogas, né, e homicídios. E a gente sabe que muitas vezes as operações de combate ao tráfico de drogas há um efeito colateral, né? Pessoas são presas. E as pessoas que é envolvidas no tráfico de drogas, os remanescentes, começam a se reorganizarem e aí para lutarem, para ocupar o espaço no tráfico de drogas, começam os assassinatos, não é? A gente está investigando esse caso do duplo homicídio que ocorreu aqui no distrito de Pedro Velho, né? É uma área muito complicada para nós, né? Ocorreu vários assassinatos e aí há um indicativo muito forte que foi execução, né? Porque foram o disparo de espingarda de grosso calibre. E as vítimas foram executadas com tiros na cabeça. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Polícia Científica de Campina Grande e o laudo pericial deve sair no prazo de 10 dias. E o final de semana continuou violento no compartimento da Borborema. No município de Queimadas, um homem de 30 anos, que era ex-presidiário, foi assassinado no sábado. Marcilon Martins da Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado no bairro Cássio Cunha Lima, em Queimadas. Ele era ex-presidiário. De acordo com o delegado João Joaldo, o fato que chamou a atenção é que a polícia só foi acionada cerca de 2 horas após o crime. Infelizmente, a polícia só foi acionada de forma estranha, né? Quase 2 horas depois, né? Nós tomamos conhecimento do caso por volta de 11h30 da noite. E o caso ocorreu às 9 horas, né? Um local muito, assim, pouca luminosidade, né? O local, próximo a um bar que foi fechado lá, nesse bairro. E a gente também descobriu que a vítima tinha passagem pela polícia e também pela justiça criminal, né? Era ex-presidiário. Infelizmente, era envolvido com drogas, né? E tudo leva a crer que foi um acerto de contas. Uma operação realizada neste final de semana em Campina Grande culminou na notificação de pelo menos 28 bares que estavam funcionando de forma irregular. Alguns deles comercializavam de portas fechadas. A operação foi realizada pelo PROCON de Campina Grande com o apoio da Polícia Militar e aconteceu na última sexta-feira. O objetivo foi fechar bares e espetinhos que estavam funcionando irregularmente durante a pandemia. Foram quase 30 estabelecimentos notificados. Foram ao todo 28 notificações, 28 empresas, estabelecimentos foram fechados. Não encontramos, de uma maneira geral, nenhum tipo de resistência. Os proprietários entenderam
os apelos dos fiscais do PROCON e, por conta disso, e em razão de uma grande quantidade de denúncias que a gente vem recebendo, continuaremos essas ações em outros períodos, em outros dias, durante a próxima semana. Os estabelecimentos estavam espalhados em 14 bairros da cidade: Monte Santo, Monte Castelo, Catolé, Aloísio Campos, Liberdade, Palmeira, Presidente Médici, Velame, Cruzeiro, Malvinas, Ramadinha, Bodocongó, Bodocongó 3 e Bairro Universitário. Segundo o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, pessoas sem máscara e até estabelecimentos com portas fechadas para tentar enganar a fiscalização foram encontrados. Alguns estavam simplesmente de porta aberta, pessoas sentadas, consumindo bebidas alcoólicas, a sua maioria, sem máscara, sem distanciamento. Alguns bares estavam de portas cerradas, fechadas, para tentar esconder que estavam funcionando, mas lá dentro realmente encontramos bares com muita gente em total desacordo com as normas sanitárias e com as determinações legais vigentes. Já no sábado, com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a polícia realizou a Operação Sossego. O objetivo era combater os casos de perturbação, que chegaram a quase 100 no final de semana anterior. Em relação, sobretudo, ao uso sonoro em residências, de equipamento sonoro em residências e também em veículos. Fizemos em companhia da SESUMA, houve algumas notificações nesse sentido e o objetivo foi exatamente esse, evitar esse tipo de ocorrência aqui na área do batalhão. Confira no próximo bloco. Meteorologia registra chuva intensa em vários municípios da Paraíba. E as chuvas que caíram durante o fim de semana em todo o estado deixaram a Paraíba em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas para João Pessoa e mais 50 municípios do estado com risco de alagamentos e deslizamentos. A meteorologista Marli Bandeira gravou um vídeo falando sobre o assunto. De ontem para hoje foram registradas precipitações em praticamente todo o estado da Paraíba. No entanto, os maiores totais foram registrados na faixa leste do estado, onde Marcação registrou um total de 169,3 milímetros, Curral de Cima 153,3 milímetros, Jacaraú 137,3 milímetros, Mamanguape 126,5 milímetros, Baía da Traição 114 milímetros e Serraria 104 milímetros. Essas chuvas elas foram associadas a aglomerados de nuvens oriundos do Oceano Atlântico em direção à costa leste do estado da Paraíba. Normalmente esse tipo de formação ocorre, principalmente ocasionando essas chuvas mais significativas nessa faixa leste do estado da Paraíba. E a previsão para os próximos dias é que ainda poderão ocorrer chuvas esparsas nessa faixa leste, chuvas esparsas e pontuais nas regiões do Agreste, do Brejo e litoral. A capital, João Pessoa, também registrou muita chuva nas últimas 24 horas, chegando a 50 milímetros. Já que em Campina Grande, a chuva caiu com mais intensidade na tarde e noite de ontem, com um volume de 43,9 milímetros. E a gente destaca agora os municípios que registraram também grandes precipitações. No Conde, choveu 97,8 milímetros. Em Borborema, 86,3. Em Serra Redonda, 84,5. Em Caldas Brandão, 84,4. Em Alhandra, 80,4 milímetros. Em Pilar, 80,3. Em São Miguel de Itaipu, 80,1. Na capital João Pessoa, 50 milímetros. E em Campina Grande, 43,9 milímetros. Após o aumento do número de passageiros, a STTP ampliou a frota de transportes coletivos de Campina Grande para 40%. A secretária da Gerência de Transportes da STTP, a Denise Duarte, conversou com a repórter Sabrina Lima e explicou o novo cronograma. O nosso horário de atendimento ao transporte público ele vai de 6 da manhã até 20 horas. Em relação ao shopping Partágio, que fecha de 20 horas, nós temos a linha 245, ela foi alterada para 20 e 30, para que não
nenhum tanto usuário de funcionário como de cliente não tivesse prejuízo, como também as rotas que fazem o shopping Partage. Elas estão funcionando até 20h30, mesmo com o terminal fechado, mas isso aí não tem nenhum problema, porque do Partage ele já vai direto para os bairros. Vale salientar que continua, né, aquela questão dos feriados e dos domingos, sem ônibus. O domingo, nós continuamos o domingo e os feriados sem ônibus, né? Está sendo avaliado também e a partir do momento que houver a necessidade, a gente também coloca a frota nesses dias. Em relação aos horários de pico, você estava me dizendo também que vocês aumentam nos horários de pico o número de ônibus circulando justamente para evitar aglomerações. É feito todo o monitoramento em relação ao volume de passageiro por horário, né? A gente tem como monitorar e a partir do momento que é observado o fluxo maior, que é quando fecha, né, as lojas, a frota ela também acresce o número para evitar aglomerações dentro dos transportes públicos. O que foi percebido também nesses últimos dias foi o número de idosos que também aumentou circulando nos ônibus da cidade. Infelizmente a gente vem desde o início da pandemia com esse problema de idosos, a quantidade de idosos usando o transporte público. A gente sabe que a campanha Fica em Casa, principalmente para as pessoas de risco, que é o caso dos idosos. Então a gente pede assim à família que nos ajudem, porque o ideal é que eles fiquem em casa, a não ser que haja necessidade realmente de sair. Em uma live realizada na manhã de hoje, o governador João Azevedo anunciou o programa de investimentos em obras públicas na Paraíba. A injeção de recursos é estimada em 798 milhões de reais. E uma das obras destinadas a Campina Grande é a construção do Centro de Convenções. A construção do Centro Integrado de Comando e Controle em Campina Grande e Patos. Essas obras já estão em licitação, o governador autoriza o trâmite normal. Essas duas aí, Campina Grande e Patos e a de João Pessoa, é exatamente aquele programa que o governador lançou ano passado de fazer um monitoramento, de ter mais condições da segurança do Estado, atuar da melhor forma com várias câmeras que serão instaladas em diversas cidades do Estado. São mais de 1.000 câmeras a serem instaladas e esses centros integrados de comando e controle vão poder exatamente fazer esse trabalho. E a pavimentação de diversas ruas em João Pessoa, Campina Grande, Queimadas e Dona Inês. Nessas pavimentações tem aí ruas dentro dos distritos industriais, uma obra que a Sinep vai conduzir, Distrito Industrial de João Pessoa, Campina Grande e Queimadas. E construção do Centro de Convenções de Campina Grande, tem aí algumas imagens, uma obra importantíssima para Campina Grande e região, uma demanda muito antiga. João Pessoa, felizmente, já tem o seu Centro de Convenções. Campina Grande agora recebe do governador autorização para que se implante ali uma obra muito importante para a economia, né, daquela cidade. A Paraíba, a sua economia precisa voltar a crescer. Esse é um passo muito importante. Eu tenho certeza que dentro de algum tempo nós teremos um retorno significativo para a economia desse Estado com esses investimentos que aí estão. A construção civil só teve paralisação durante todo o período da pandemia em algumas cidades onde efetivamente os números cresceram de uma forma preocupante. Mas a construção civil, em praticamente todo o Estado, ela continuou funcionando, ela não foi interrompida e isso manteve um número de emprego importante. E é isso que nós queremos, com a construção civil, retomar isso. Mudando de assunto, o Campinense comunicou na tarde de hoje que o técnico Rui Scarpino, anunciado no dia 4 de junho pelo clube, infelizmente não poderá assumir o comando técnico da equipe. O profissional procurou a diretoria rubro-negra e informou sobre a decisão de não poder assumir o projeto do Campinense nesse momento. A decisão teve base em questões de saúde de familiares que o impedem de se mudar para Campina Grande. A diretoria rubro-negra já trabalha para anunciar o novo nome até esta terça-feira. Veja no próximo bloco: empresa campinense entrega doações a famílias carentes. Estamos de volta com o Borborema Notícias e eu tenho um recadinho especial para você. É tempo de São João e a gente está como, minha gente? Todo mundo conectado nas lives, né?
E para ver tudo aí no conforto da sua casa, você conta com a variedade da Nagem, que nessa quarentena está cada vez mais juntinho da sua família. Aliás, no site nagem.com.br você encontra tudo o que precisa para casa, para o home office, para as horas de descanso, para as aulas das crianças, tudo mesmo. TV, celular, laptop, tablet, impressora, papelaria, até a cafeteira elétrica para tomar aquele café quentinho na hora da live, você compra no site da Nagem. E com as ofertas imbatíveis que só a Nagem oferece, viu? Ofertas como esta Smart TV Samsung 4K 50 LED por apenas 10 vezes de R$ 309,90 ou este kit smartphone LG K61 mais cafeteira expresso 3 corações por apenas 10 vezes de R$ 189,90. Aproveite que é por pouco tempo e exclusivo do site. Entre agora mesmo em nagem.com.br e compre sem sair de casa. Tamo junto com você, tamo junto com a sua família, tamo junto com a Nagem. E a gente confere agora o belo exemplo de uma empresa aqui da cidade que resolveu intensificar as ações de solidariedade durante a pandemia. Um olhar voltado para quem precisa e uma atitude que tem beneficiado centenas de famílias. Segundo o Banco Mundial, até o fim do ano, 7% da população brasileira deve atingir a extrema pobreza. O problema da fome está mais perto do que a gente muitas vezes pode imaginar. Na contramão dos números, tem gente ajudando a quem muitas vezes não tem o que comer, e isso mesmo antes da pandemia. Colaboradores desta empresa se unem desde o ano passado para arrecadar doações e ajudar quem mais precisa. Com a situação da pandemia, identificamos que uma quantidade muito maior de famílias, de instituições e de pessoas realmente pioraram a condição mínima para que eles tinham de sobrevivência. Então, com um engajamento muito grande dos nossos colaboradores, conseguimos aumentar as doações. Apenas nesse mês de maio, conseguimos arrecadar 1,3 toneladas de alimentos que pudemos distribuir em vários locais, onde realmente tinham pessoas e tinham famílias que precisavam. Isso para a gente foi extremamente gratificante e que de alguma maneira isso sirva de exemplo para outras empresas e para outras pessoas fazerem o mesmo. O Centro de Assistência Humanitária, que cuida de idosos em situação de rua, e o Circo do Palhaço Teimosinho receberam parte da doação. O circo está com 3 meses parado, a gente está vivendo doações, agradecendo o pessoal do bairro, que já doou algumas coisas para a gente, e agradecer também aqui o pessoal da Digna Solidário, que veio nos prestigiar. Muito obrigado. Chegou na hora certa. Chegou na hora muito boa, não foi? Muito obrigado. Que esse exemplo seja seguido por outras pessoas, que o circo está precisando e o circo agradece de coração. Obrigado! Os colaboradores também indicam pessoas da comunidade. Dona Maria Aparecida, que tem 3 filhos, disse que a ajuda veio em boa hora e que esse é um digno exemplo a ser seguido. E as empresas que possam fazer isso é uma bênção, porque só quem é dona de casa, tem filhos que sabe o que está passando. Eu sou grata a Deus por essa equipe e por essa parceria também. Vocês estão de parabéns, que Deus possa vir abençoar cada um de vocês. Chegou na hora exata. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite, obrigada pela sua companhia e até amanhã.